Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você esteja acompanhando aí a nossa videoaula. Nossa videoaula de hoje é correspondente à semana do dia 23 do 11. A gente vai trabalhar aí o capítulo 3 e no finalzinho também a gente vai estar corrigindo aí essa folhinha aqui, ó, a folhinha do reforço da semana do dia 23, que é o capítulo 3, tá? A gente vai estar utilizando aí o nosso livro da página 41 a 53, nosso livro de número 4, nosso livro aí do quarto bimestre, tá bom? Então tem em mãos aí, ó, o livrinho, o livro do quarto bimestre. Vou estar trabalhando aí folha por folha, assunto por assunto, exercício por exercício. E no final, vou estar corrigindo ali, vou estar corrigindo a folhinha dessa semana, né, do dia 23, e vou deixar o gabarito comentado no final dessa videoaula. Tá bom, pessoal? Se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você pode me acionar no grupo do WhatsApp, sempre às segundas-feiras, de 8h30 às 9h30. Tá bom? Vamos lá? Vamos que vamos? Então vamos lá. Capítulo 3. Esse capítulo 3 ele fala das tradições culturais no segundo reinado. Então, são elas aí, ó. Culturas ameríndias. Então, ameríndias é o nome correto dos índios, né? Que a gente chama de índios. Ameríndios porque são indígenas, são ameríndios correspondem aos nativos da América, né? O nome correto não é índio e sim ameríndio ou povos pré-colombiano, ou seja, que estava aqui antes de Colombo, ou pré-cabralino, no caso do Brasil específico, né? Antes de Pedro Álvares Cabral. Então a gente vai falar sobre a cultura ameríndia, as culturas africanas, as culturas dos imigrantes e a construção da identidade nacional. Então essas são as tradições culturais no segundo reinado. Então, os principais conteúdos aí, a gente vai falar sobre a herança, que a gente colocou bem aí, né? A herança do ameríndio, do africano e dos imigrantes, a identidade que vai ser construída, né? O preconceito devido aí à escravidão, né? A escravidão. A gente vai falar da arte na construção dessa nova identidade e a nação mesmo, a nação brasileira propriamente dita, que é a junção dessas três etnias, né? O ameríndio, o nativo, o local, né? O africano, o negro africano e o branco europeu, o branco português. Tá? E depois os demais imigrantes com a abolição da escravatura. Show de bola, belezinha? Então vamos que o tempo urge, tá? Então, capítulo 3, ele vai falar sobre as tradições culturais no segundo reinado e a gente já começa aí na página 41 do nosso livro. Então, acompanha aí comigo, né? Na página 41. Então, eu trouxe um resumo aqui para você, né? Então, cultura do segundo reinado. Cultura no segundo reinado. Então, nada mais é, né, lá, ó, na segunda metade do século XIX, as manifestações culturais mantêm as influências europeias, principalmente a francesa, mas cresce a presença de temas nacionais. O romantismo é marcante na literatura até o final do século XIX, quando cede lugar para o realismo. Né? Então, é a junção aí, né, da história com a história com a literatura, né? Vamos lá. Então, ele diz aí o seguinte, né? Número 1, culturas ameríndias. Então, cultura ameríndia está na página do seu livro 42. Então, culturas ameríndias está lá na página 42. Então, tem uma série de... tem duas gravuras, né? Duas aí fotografia. Então ele fala que o século XIX foi palco da primeira política indigenista do Estado brasileiro. A obra traça um panorama da política indigenista do reinado de Dom Pedro II, ali entre os anos de 1841 e 1889. E o malogrado projeto
de aldeamento indígena criado pelo governo imperial e executado por frades da ordem dos capuchinhos, né, pelos religiosos ali, né, os frades, representantes da Igreja Católica. Visto isso, vamos lá. A influência indígena na formação do Brasil. A influência indígena na formação do Brasil já é na página 43, né? Aí eu trouxe para você aí, ó. Aí na página 43, né? Aí ele fala que é a influência indígena na formação do Brasil. Apesar de terem sido abandonados pelo Estado brasileiro durante o período imperial, os indigenistas contribuíram de forma decisiva para o processo de formação cultural do Brasil. As sociedades ameríndias nos legaram práticas, costumes e tradições, graças ao intenso contato com os outros povos que formaram a população brasileira. Aí na página 43 e 44 está o desenvolva. Né? Galera, se observar, eu vou pular aí o desafio da 43, tá? Perdão. Não é o desenvolva, é o desafio, né? Eu errei aí, ó. Em vez de botar desafio, eu botei desenvolva, tá? Mas tá aí. Aí fala assim, ó. Tem um decreto aí, né, número 4000, perdão, decreto número 426, de 24 de julho de 1845. Então tem um decreto. Aí depois ele fala assim, ó. Tomando por base as informações contidas no documento citado, redige um texto sobre as intenções do governo imperial com relação à questão indígena durante o segundo reinado. Isso aí é uma questão pessoal, né? Você teria que ler e redigir um texto. Mas eu vou te ajudar aí, tá? Então presta atenção. Ele fala assim, ó. A partir da leitura e análise do documento histórico, podemos observar alguns pontos importantes. O objetivo do decreto era regular as missões de catequese para civilizar os indígenas. Com a nomeação de um diretor-geral de índios, o imperador determinava um responsável para assumir o cargo criado, reforçando seu papel centralizador e a intenção de conhecer e controlar os indígenas. 2. Culturas africanas. Então, culturas africanas, página 45, culturas africanas. Então, as culturas africanas tiveram grande influência na formação cultural brasileira e a diversidade de origem dos africanos escravizados no Brasil reflete diretamente a variedade de povos existentes na África. A maior parte dessas populações eram de origem bantus, nagôs e jejeis, alçais e malês. Muitos são os aspectos culturais que sofreram influência africana no país. Entretanto, podemos destacar aqui, ó, muitos são os aspectos culturais que sofreram influência africana no país. Aí, ó, podemos destacar, né, aí, ó, o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, da qual surge a umbanda, a capoeira, né, uma dança luta praticada pelos antigos escravos criados no Brasil. A culinária é muito presente, né, com vários temperos e pratos típicos, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na área musical, os ritmos africanos estão em quase todos os estilos brasileiros. Machixe, samba, choro, bossa nova. Na dança, o samba é a expressão maior da cultura afrodescendente. Aí no seu livro aí, Vozes Ativas, página 46, é a página seguinte, né? Página 46. Ele fala assim, ó, a canção a seguir, Brasil Mestiço, Santuário da Fé, foi composta por Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro em 1980. Analise um trecho dela para responder a questão. Então tá ali,
né, o trecho da música e fala assim, ó. Em uma roda de conversa, discuta qual é o tema central expresso nos versos da canção. Então, é o primeiro ponto de vista aí, né? Ele fala assim, ó, ao mesmo tempo que apresenta várias contribuições dos negros para a música brasileira, como ritmo, instrumentos musicais, a letra da canção, ao citar é quanto mais o chicote estala, também aponta o uso desses elementos como forma de resistência da cultura africana nas senzalas, à época da escravidão. 3. Culturas imigrantes. Vamos lá, 3. Ó. Culturas imigrantes. Então, os imigrantes italianos foram os responsáveis por trazer a pizza, a sopa, né? Os alemães trouxeram a cerveja, as carnes salgadas e defumadas, a batatinha, as linguiças e salsichas. Os portugueses vieram com o pão. Os japoneses nos influenciaram a comer verduras, legumes e peixes. Também herança cultural indígena, né? Então você vê que vê de tudo um pouco, né? Interpretando aí na página 48. Interpretando aí na página 48. Ele fala assim, ó, leia o texto para solucionar a questão. Então tem um pequeno texto aí que você tem que dar uma lida, no qual ele fala assim, ó, qual a intenção dos descendentes de imigrantes ao realizarem festa como demonstrada no texto? Então a resposta daí, ó, preservar seus costumes e tradições e manter viva a memória do país de origem de seus ancestrais. Página 48 e 49. Tá, e continua assim, né? Ele continua assim, ó. Leia o trecho da reportagem abaixo e depois responda as questões. Então estamos aí na página 48, no finalzinho, tem um pequeno texto. Você dá uma lida e você começa a responder. Aí na página 49. Então, número 2, ele fala assim, ó, segundo o texto, quantas pessoas migraram para o Brasil entre o início do século XIX e meados do século XX? Então, entre 1819 e 1940, cerca de 5 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. 3. Apesar da diferença entre os imigrantes, o que eles tinham em comum? Olha lá, mesmo contando com diferenças entre si, os imigrantes tinham algo em comum em suas histórias. As grandes dificuldades pelo caminho. 4. A história dos imigrantes no Brasil foi marcada apenas por fatos negativos? Justifique. Não. Apesar das dificuldades que sofreram, muitos imigrantes deixaram as fazendas, viraram empresários e enriqueceram nas cidades. 5. No século XIX, o maior grupo de imigrantes que chegou ao Brasil foram os italianos. Cite algumas contribuições dos italianos para a sociedade e cultura do Brasil. Então, dentre as contribuições, podemos citar clubes de futebol, receitas culinárias, festas religiosas, expressões e sotaque. Página 50. A construção da identidade nacional. A construção da identidade brasileira constituiu-se como um processo histórico, cultural e político desde a independência em 1822. Contribuiu ainda para a existência da identidade nacional o fato de a língua portuguesa ser comum a todo o território, apesar de suas particularidades regionais. Página 50, simulando. Aí, ó. Caiu no Enem essa questão, hein? O ponto de partida para o nascimento de uma cozinha brasileira foi o livro de receitas Cozinheiro Imperial, de 1840. Estimulava a nobreza e os ricos a acrescentarem ingredientes e pratos locais em suas festas. A princesa Isabel comemorou as bodas de prata com um banquete no qual foram servidos bolo de mandioca e canja à brasileira. Então, o uso da culinária popular brasileira, no contexto apresentado, colaborou para construir a identidade nacional. Então, a letra D aí de
dado idealização dos povos nativos. A idealização dos povos nativos na página 51. Então, durante o período regencial e o segundo reinado, né, que tiveram guardadas as devidas críticas, o papel de manter a unidade nacional por meio, sobretudo, da preservação da unidade territorial, o projeto de construção da identidade do povo brasileiro pôde ser visto em vários setores, desde o cultural, com a poesia, o romance e as artes plásticas, que tematizaram o indigenismo e os valores da sociedade tipicamente brasileira, até as ações políticas de fomento científico. Foi o caso das ações do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Página 53, ação. Então, leia o fragmento para responder a questão, tá? Então aqui, ó, com base nas informações disponíveis, explique como o romantismo brasileiro do século XIX representava a história dos povos indígenas. Então a resposta aí, ó, a obra Iracema e outras publicações do romantismo brasileiro representavam a história indígena de maneira idealizada. Ainda na página 53, na prática. Então ele fala assim, ó. No século XIX, o Brasil imperial manteve características patriarcais herdadas do período colonial. Apesar de viverem em uma sociedade opressora, muitas mulheres romperam barreiras em diversos campos da vida pública. Na literatura encontramos brasileiras que reproduziram obras de grandes qualidades que abordaram temas relevantes sobre sua época e condição social. Né? Então, você poderia escolher um desses aí, ó, autores aí e falar. Eu escolhi falar aí sobre Anália Franco, né? Você pode escolher Anália Franco ou qualquer outra aí, ó, Júlia Lopes de Almeida, Luísa Amélia, Maria Firmina dos Reis, Narcisa Amália, Nícia Floresta. Eu escolhi a Anália Franco, lá de 1853 a 1919. Ela foi, né, uma educadora e escritora brasileira. Em sua vida realizou diversas obras de filantropia. É responsável pela fundação de mais de 70 escolas, 23 orfanatos, uma banda musical feminina, entre outras atividades. Além disso, também publicou diversas produções literárias, poemas e peças teatrais. Em sua homenagem, existe um bairro da cidade de São Paulo batizado de Jardim Anália Franco. Beleza? Tranquilão? Vamos aí o exercício da folha dessa semana do dia 23, tá? Pega a sua folhinha aí, vamos dar uma olhada nessa folhinha, tá bom? Errei lá em cima, tá, pessoal? Errei a data, hoje é 23, tá? Hoje é 23/11 e é segunda-feira, tá, pessoal? Esqueci de corrigir ali, tá? Tô corrigindo agora aqui no ar. Beleza? Vamos lá? Então, olha só, no reforço em casa, ele fala assim, ó. Assinale a alternativa corretamente. Assinale a alternativa que corretamente aponta a lei que aboliu a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888. Então, essa aí é a letra A de alfa, Lei Áurea. Tá? Número 2. Entre os vários fatores que determinaram a queda do Segundo Reinado, em 1889, está o atrito entre a Igreja Católica e Dom Pedro II, fato conhecido na historiografia como a questão da Igreja. Sobre isso é correto afirmar que
Letra B de Bravo, né? Que os dogmas da Igreja Católica, bem como a execução das ordens papais em território brasileiro, entraram em choque com os interesses de Dom Pedro II e de seus aliados. Aí tem mais duas questões aí, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem mais duas questões. Essas duas questões eu vou ler para você, mas o gabarito comentado está aqui, tá? Então eu vou ler para você aqui. Só um minuto, por favor, que eu vou achar aqui. Né? Eu vou achar aqui para você. Né? Então, o que ele diz? O que ele diz? Só um minuto, pessoal, que eu estou enrolado aqui. Só um minutinho. Né? 23. Só um minuto. Um minuto. Então, nessa questão aqui, 2, né? Nessa questão 2, ele fala assim, ó. O senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a trazer imigrantes europeus para trabalhar na cafeicultura. Entre os anos de 1847 e 1857, levou para sua fazenda de Ibicaba, no interior de São Paulo, os primeiros grupos de alemãos, suíços e belgas. O texto acima discutiu a questão da vinda de imigrantes para o Brasil. Assim sendo, cite e explique o principal motivo que levou os imigrantes europeus a virem para a América do século XIX. Aí a resposta. Ó. O século XIX foi marcado pela Revolução Industrial, que provocou profundas mudanças no sistema de produção das fábricas. Uma dessas mudanças foi o uso de modernos maquinários na produção das mercadorias, o que contribuiu para alavancar a quantidade de produtos fabricados. Por outro lado, a maquinação do sistema fabril gerou altos índices de desemprego. Dessa forma, a alternativa encontrada pela camada de desempregados foi migrar para a América em busca de melhores condições de vida. Número 4, perdão. Explica o que foi o sistema de parceria praticado pelos barões de café em relação aos imigrantes. Então aí, né? Aí a resposta 4, ó. Os fazendeiros em busca de mão de obra para as colheitas de café custeavam os gastos da passagem do imigrante europeu até o Brasil. Ao chegar à fazenda para trabalhar, o imigrante recebia um pedaço de terra para plantar, mas deveria dividir o lucro obtido na colheita com o fazendeiro. No decorrer da produção, os trabalhadores europeus compravam roupas, alimentos e remédios vendidos pelos donos das terras, que cobravam as despesas ao final da colheita. Desse modo, o imigrante ficava endividado, ao ponto de não receber nenhuma remuneração pelo trabalho realizado na fazenda, pois os barões do café cobravam preços exorbitantes sobre os produtos fornecidos e o lucro dos trabalhadores europeus não era suficiente para pagar as cotas. Beleza? Tranquilo? Tá aí para você o gabarito aí comentado da semana do dia 23, né? Semana do 23. Nosso próximo encontro dia 30. Depois, dia 30 é o capítulo 4, parte 1. Dia 7 de dezembro é o capítulo 4, parte 2. E dia 14 de dezembro a nossa revisão aí final, né? Nos dias 21 e 28 a gente encerra aí o ano letivo. Tranquilo? Beleza até aí? Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida você pode me acionar. Aí eu estarei aqui até às 9h30. Tá bom? Forte abraço aí. Fique com Deus. Se cuida, se proteja. Deus é bom o tempo todo. Tá bom, pessoal? Belezinha? E até o nosso próximo encontro. Fica na paz. Tchau, tchau.